Olá, eu sou Luciana Lemos, eu sou diretora do Ciclo SEAP. Estou aqui com a Ana Cláudia Eutrópio para a gente conversar um pouco sobre um tema muito familiar para nós psicólogos, que é a sexualidade. Ana. Oi, Luciana. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que a gente lida com ele desde o momento que a gente entra na faculdade, né? A sexualidade é um tema que é muito estudado no curso de psicologia e é um tema que a gente se depara com ele ao longo da nossa carreira, quando a gente atende clinicamente, enfim, em todos os contextos da vida, mas principalmente no consultório, que é algo que essas queixas relativas à sexualidade, os conflitos relativos à sexualidade, eles são muito comuns, eles aparecem com muita frequência. E quando a gente estuda baseado em textos muito antigos, né? Se a gente pode dizer assim, porque muita coisa, embora antiga, continue muito atual, né? Então a gente começa estudando lá o Freud, né? Os ensaios sobre a sexualidade e tudo mais, mas o tempo evoluiu, os conceitos evoluíram. E como é que está o estudo da sexualidade hoje? O que é diferente daquele tempo do momento atual? Luciana, eu acho que tem um campo dentro das discussões de sexualidade, que é o campo da sexologia. O campo da sexologia, ele vai tratar dos problemas relacionados à sexualidade, como disfunção erétil, anorgasmia, questões que se manifestam na vivência da sexualidade e que o campo da sexologia tem desenvolvido uma série de conhecimentos para dar conta disso, né? Um outro campo, vamos dizer assim, da intervenção em sexualidade na prática clínica é a percepção de que as mudanças nas vivências da sexualidade, que tem a ver aí com as mudanças pautadas pelos movimentos sociais, pela vida contemporânea, o movimento feminista que muda o jeito de ser mulher, a possibilidade da vivência da homossexualidade, da bissexualidade e mesmo a maior visibilidade da transexualidade nos dias de hoje também tem colocado para nós da psicologia outros desafios, né? É preciso que a gente vá entendendo e vai observando o mundo contemporâneo, quais são as questões que estão mudando, porque começam a chegar perguntas diferentes, né? Começam a chegar perguntas do tipo, mas eu sou super feminista, tenho clareza disso, mas de repente estou numa relação que eu estou achando que eu estou submissa. E aí você vai ter que lidar com uma problematização, que você, o que é para essa figura ser feminista? O que é que ela leu de feminismo? O que é que ela está entendendo como submissão? Como que os jogos de poder estão colocados nessa relação específica? Então, você vai vendo que os movimentos sociais e a possibilidade que tem, né, assim, de acesso à informação para todo mundo, vai colocando novas questões e novas perguntas para as pessoas fazerem na clínica sobre as suas experiências, sobre as suas vivências. E aí cabe a nós da psicologia continuar estudando, continuar atento e observando o mundo de hoje, porque a gente não pode se fechar para o mundo tal qual ele está. Né? Porque a gente está, eu gosto do Paulinho da Viola quando ele fala que meu tempo é hoje, né? Eu não posso entrar porque no meu tempo, não, meu tempo é hoje. Se o meu tempo é hoje, quem sofre hoje, sofre como? Né? E quem sofre hoje nos temas da sexualidade, sofre como? Né? Se eu estou disponível para atender as pessoas que estão em sofrimento, porque também é outra coisa, né? Ninguém chega no consultório assim, minha vida está ótima, eu vim aqui para ter um papo. Não. Só chega... As pessoas conflito, vão né? procurar ajuda psicológica quando estão em conflito, né? Seja conflito consigo mesmo, seja em conflito nas suas relações ou nas duas coisas, né? E a nossa tarefa é exatamente dar conta de como está o mundo, estudar para isso, para poder fazer um acolhimento e uma intervenção com essa pessoa que chega com clareza de quais são os temas que estão em debate na sociedade atualmente, né? Agora, essa formação do psicólogo, esse autoconhecimento, essa própria reflexão de como o psicólogo enxerga as questões da sexualidade, eu creio que são muito importantes, né, Ana, para que ele possa enxergar a problemática, o conflito que o cliente está trazendo de uma forma mais ampla. Porque a nossa sociedade, como você colocou, ela tem uma construção, né, que
sobre os temas da sexualidade, e essa construção o psicólogo está inserido nele. Claro. Então ele traz consigo também esse depósito dessa construção social da sexualidade, sim, que vai influenciar a forma como ele atende aquela pessoa que chega ali com um conflito, às vezes uma pessoa que está experimentando o viver de uma sexualidade diferente, e que está em conflito, e o psicólogo ele se identifica com aquele conflito também como uma pessoa que está tendo até um certo preconceito. Como que ele entende isso, essa questão interna, e Luciana, extrapola para o cliente? Eu estou adorando te ver falando, porque você está sendo tão cuidadosa para dizer que nós psicólogos somos preconceituosos, que eu estou achando muito bacana da sua parte, mas eu acho que a gente tem que encarar isso. A gente na psicologia, assim como em várias profissões, a gente é marcado por preconceitos. Então, eu acho que a primeira etapa que a gente na psicologia precisa de ter clareza é que o nosso pressuposto é muito preconceituoso. Nós estamos inseridos nessa Nós sociedade. estamos inseridos nessa sociedade marcada por todos esses preconceitos. Se a gente parte do não, que isso, eu sou super homofóbico, jamais, não, racista nunca, elitista, imagina. É mais difícil a gente entender os momentos que a gente escorrega nessa estrutura que a gente é socializado, marcada por todos esses preconceitos, para a gente se desconstruir e fazer uma prática profissional que busca uma vivência em uma sociedade mais democrática e mais equilibrada, em que as pessoas tenham mais possibilidade de ser quem são. Eu acho que o compromisso, eu sempre uso esse termo, né, do compromisso ético e político da nossa atuação profissional, e no campo da sexualidade isso é muito forte. O compromisso ético-político ele parte da compreensão e da abertura para que a gente se reconheça inserido nessa sociedade preconceituosa, para que a gente reconheça todos esses preconceitos em nós e que a partir disso a gente se engaje na construção de uma outra sociedade, né? E que a gente tenha clareza de que a nossa atuação profissional ela pode reforçar preconceito ou desconstruir preconceito. E que dependendo do jeito como eu atuo, eu estou ajudando a mais pessoas sofrerem, pensando coletivamente, né? Estabelecendo o que é normal e o que é anormal, o que é certo e o que é errado, o que é doença e o que é saúde. E a gente vai se investindo desse lugar, enquanto psicologia, de normatizar vivências, e isso, na verdade, produz muito sofrimento. Né? Ou a gente pode ter uma atuação comprometida com a clareza de que sim, tem uma série de preconceitos, estou atento a isso, estou tentando desconstruir, mas estou o tempo inteiro com uma reflexão ética sobre a minha profissão e sobre a minha atuação, sobre que tipo de sociedade eu estou construindo com esse atendimento micro que eu estou fazendo aqui. Que tipo de sociedade eu estou construindo? Uma sociedade em que as pessoas podem ser quem elas são? Ou, como dizia o Marco Aurélio Máximo Prado, que é um professor da UFMG que eu gosto muito, ou é uma atuação que eu estou sendo marceneiro do armário, né? Que a gente está sendo um marceneiro do armário, construindo um armário aqui para um monte de gente ter que entrar nele. Né? E a gente vive em armários, né, Luciana? Assim, nos temas da sexualidade, isso é um termo que é muito usado, sair do armário, estar no armário, mas eu acho que merece o convite para que cada um de nós pense os armários que vive. Né? Às vezes a gente está em um monte de armário, não só nos temas da sexualidade, e às vezes nós, psicólogos, somos marceneiros do armário, estamos empurrando gente para não autenticidade, para não serem quem são, para não assumirem suas vontades, seus desejos, pela essa criação de normas e prescrição de jeitos de viver. Acho que a gente tem que ter um cuidado com isso, assim, na nossa atuação profissional. Como se a gente pudesse estabelecer o que é normal, o que não é normal. Né? Como? É normal sofrer? É essa sociedade que a gente quer para nós? Né? A sua pergunta é muito boa. É normal sofrer? Não é? Agora, o que você diria para esse psicólogo que reconhece em si, né, essa construção social em cima de um preconceito, em cima de um racismo que ele não tem culpa, que ele recebeu, que ele está inserido dentro de um contexto, que ele percebe isso em si e que ele percebe que aquilo pode interferir na sua prática clínica, o que ele pode fazer em relação a isso e como acolher esse paciente que vem com essa queixa, né, com esse sofrimento e deposita nesse psicólogo a esperança de que ele possa aliviar de alguma forma esse sofrimento. Você usa o termo culpa.
Eu acho que, de fato, entrar numa lógica de culpa é colocar o indivíduo como... a estrutura, eu sou assim, eu não tenho o que fazer, eu sou uma vítima da estrutura. Eu não acho que dá para a gente entrar na lógica da culpa, mas dá para a gente entrar na lógica da responsabilidade, né? Uma vez que eu me reconheço racista, o que eu vou fazer com isso? Uma vez que eu me reconheço homofóbica, o que eu vou fazer com isso? Né? Uma vez que eu me reconheço machista, o que eu vou fazer com isso? Né? E como que eu vou fazer isso? Pensando na minha atuação profissional. Porque a minha atuação profissional, ela está dentro de um campo que tem uma série de normas, uma série de características da psicologia enquanto ciência e profissão, que não dá para eu simplesmente falar assim, mas eu trabalho assim e eu não quero nem saber, porque eu estou também atuando em nome de uma ciência que é a psicologia. Né? Uma coisa pode ser a minha vida privada, uma coisa pode ser a minha atuação nas minhas congregações religiosas, outra coisa é a minha atuação enquanto representante da psicologia, que aí eu acho que tem sim um compromisso ético com a profissão. Né? Eu não posso ter uma atuação enquanto psicólogo desvirtuada ou descompromissada com o que a psicologia entende enquanto ciência e profissão. Então, acho que a gente tem que ter, não é entrar ai meu Deus, sou culpado, não tenho nada que fazer, mas sim, eu tenho uma responsabilidade e a minha responsabilidade passa pela minha atuação individual, mas também com a minha profissão. Né? Exatamente. E diante nesse perceber essa situação, né, o que você acha que o psicólogo deve fazer? Ele deve encaminhar, ele deve enfrentar e discutir até com o seu cliente o seu posicionamento pessoal, o seu posicionamento, vamos dizer, ideal. Ele deve alertar esse cliente, esse paciente, sobre todas essas questões que envolvem a relação, porque uma psicoterapia envolve relação, não é simplesmente uma máquina que está ali, né, passando o que foi programado para passar, mas a pessoa que o terapeuta conta muito nesse resultado terapêutico, nesse sucesso terapêutico, né, de aliviar essa dor. Então, o que você aconselha? Olha, eu acho que o profissional primeiro tem que estudar. Eu acho que se formar é eterno, né? A outra coisa que eu acho que é muito importante é o psicólogo aumentar o seu contato com a diversidade. Ir em movimentos sociais, entrevistar e conhecer, ir na parada LGBT e ver, observar, né, que a gente chama do teste do pescoço, quantos negros tem na sua convivência em situação de horizontalidade e não em situação de servidão. E começar a entender essas dimensões. E cada vez ampliando a sua vivência e a sua reflexão sobre as situações. Então, acho que formação, ampliar sua socialização com a diversidade, para não ficar num mundinho muito homogêneo. Acho que isso são dois fatores que eu achei essenciais. E, especialmente num atendimento real, né, eu acho que a possibilidade de encaminhamento, claro, quando a gente percebe que a gente está no limite, a gente tem que encaminhar. Que a gente não dá conta, a gente tem que encaminhar. Acho que encaminhamento é sempre uma opção. Supervisão, né, porque às vezes com um profissional mais experiente você consegue lidar, né, e tentar ao máximo pensar assim, que disponibilidade eu tenho para o novo? Porque a proposta da psicoterapia é o encontro com a alteridade. É o encontro com o que é diferente. A psicoterapia não é para ser uma relação entre semelhantes. Senão a gente entra numa lógica de que para eu ser terapeuta eu tenho que ter vivido isso, porque só tendo vivido na pele eu vou saber entender o outro. E não é essa a nossa perspectiva na psicologia. A proposta da psicologia é eu tenho formação e abertura para o encontro com a alteridade, para o encontro com uma experiência que talvez eu não tenha vivido enquanto pessoa, mas que faz parte da minha possibilidade, da minha compreensão profissional de acolher. Né? Então, também a gente se colocar nessa perspectiva que ser psicólogo é estar aberto para a alteridade. Exatamente. Ana, que ótimo, muito esclarecedora a sua entrevista, as respostas que você deu. E eu espero que o psicólogo que esteja nos assistindo, ele realmente abra esse espaço de autorreflexão para que a gente possa colocar a nossa profissão a serviço de uma psicologia que promova a felicidade, que promova o bem-estar, que promova a paz.
Muito obrigada, pessoal. Obrigada.